Bom dia, alunos. Aqui é o professor Juliano, como vocês já conhecem. A partir de agora daremos sequência à nossa quarta aula. Vocês já tiveram duas presenciais e essa a segunda aula em EAD. E para continuidade dessa aula que a gente teve em EAD, né, que eram o abecedário, os artigos e os pronomes pessoais, vamos analisar uma música para que vocês consigam identificar os pronomes e, enfim, como que se fala algumas palavras, como que se fala algumas letras nessa música. E também para que vocês aprendam um pouco mais sobre os artigos, as contrações e também sobre os pronomes pessoais, né? Então vamos lá. Com relação à música, eu vou deixar aqui embaixo e eu vou postar, né, no grupo, enfim, em outros canais que vocês possam escutar essa música. Então você escuta anteriormente e se puderem, paralelamente a essa aula, com o celular e, enfim, olhando a aula por meio do computador. Eu não coloquei vídeo, né, por questões de direitos autorais, eu também não sei por enquanto como funciona essa questão dos direitos autorais. Bom, como vocês viram, estou tentando dar uma qualidade melhor, né, nas nossas videoaulas, para que vocês não percam em nada para quem, enfim, está aprendendo há mais tempo ou para quem, né, está tendo videoaula em outros cursinhos pagos, né? Lembrando que o pré-vestibular em Foco é um cursinho sério que visa que vocês que algum tempo entrem na universidade e que tenham sucesso nas suas carreiras profissionais. Então vamos começar com a nossa aula de contextualização do que a gente aprendeu na primeira aula em EAD. Então a música que a gente vai analisar se chama História de Táxi, de um cantor e compositor de Guatemala, né? Chamado Ricardo Arjona. Então no início da música a gente observa: eram las 10 de la noche, piloteava mi nave. Então já aqui a gente já inicia esse las, né, falando que eram as 10, esse las, como a gente tinha visto, é um feminino, né, um artigo feminino, e ele se refere às 10, né, eram as 10 de la noche. Então lá, esse de lá, como a gente já viu na primeira aula, seria o da, né? Eram as 10 da noite, eu dirigia o meu carro, né, piloteava mi nave. Era mi táxi um Volkswagen del año 68. Bom, era meu táxi um Volkswagen, né? Ele que é o Volkswagen em espanhol, que é basicamente o Fusca, né? Quando se falar eu tenho um Volkswagen, é um Fusca. Ano de 1968. Então era meu táxi um Volkswagen, era um Fusca do ano de 1968. Então esse dele significa o do, né? É o do português. É a contração do de mais ele. Então fica dele. Do ano. Em português, do ano. Espanhol, del año. Era um dia de esos malos, donde no hubo pasaje. Então era um dia desses maus, né? Desses ruins, onde eu não tive viagem, não tive passageiro. O nosso conhecido aqui viagem, né? O Uber, o taxista, né, ele refere esse deslocamento como viagem. Então aqui a gente pode traduzir isso, né? Era um dia desses maus, desses ruins, onde eu não tive viagem, né? Não tive passageiro. Las lentejuelas de um traje me hicieron la parada. Então, las lentejuelas. O que é lentejuelas? Então essas lentejuelas seriam as lantejoulas, né, que a gente fala aqui, aqueles brilhantes que tem nos vestidos. As lantejoulas, né, desse vestido, de um vestido, me solicitaram a parada, né? Solicitaram minha parada, né? Solicitaram que eu parasse. Era uma rubia preciosa, llevava minifalda. Vejam, era uma... O que seria rubia? Rubia é um falso cognato, né? Um falso cognato no espanhol. Rubia é uma loira, não é o que a gente imagina que seja uma ruiva, né? Não. Rubia é uma loira. Então ele fala lá, era uma rubia preciosa, llevava minifalda. Era uma loira, bonita,
levava esse preciosa é bonita, né? Preciosa é bonita. E em outros contextos é diferente. Mas nesse caso ele refere que era uma loira bonita. E levava minifalda. O que seria levava minifalda? Ela levava, né? Usava mini saia. El escote em sua espalda levava justo a la gloria. Então o que ele fala aqui, ó? El escote. Primeiro, né? O O ali, o decote, né? O decote na sua espalda, mais um falso cognato, né? Espalda significa basicamente as costas, né? Espalda não é espada, né? Do nosso português, é as costas, né? Então, ele escote em sua espalda, né? O decote nas suas costas, né? Ela vestia, se vocês verem no clipe, ela, né? O vestimento dela tem um decote nas costas, né? Da atriz lá que é a Rubia, né? A loira. Levava justo a glória. Então, esse levava, né? Usava esse vestido com o decote justo à glória, né? O que ele quer falar aqui é ao corpo, enfim, ele quer exaltar a beleza do corpo da mulher. Uma lágrima negra rodeada em sua mejilla, mientras que el retrovisor decía, ve que pantorrillas. Então lá, uma lágrima, né, negra, uma lágrima preta, né, rodeava a sua bochecha, né, mejilla, bochecha, né, rodeava sua mejilla, rodeava sua bochecha. Mientras, enquanto que o retrovisor ali, dizia, olha, que panturrilha, né? Que panturrilha. Panturrilha igual do português. Eu vi um pouco mais, né? Eu vi um pouco mais, né? Ele refere que ele, né, malandrinho, viu um pouco mais. Eram as 10:40, se iniciava em Reforma. Reforma é um nome próprio, né? Eram as 10, né? Eram as 10:40. O que seria esses 10:40? Eram 10 horas e 40 minutos. E o fazia zigue-zague nas ruas dessa cidade. Me dijo, me chama Norma. Ela disse a ele que ela se chamava Norma, né? Lembra que no começo da aula a gente aprendeu um pouco como se apresentar? Então ela falou, me chamo Norma. Eu me chamo Norma. Mientras cruzava a perna. Enquanto cruzava a perna. Então esse mientras, como novamente, seria o nosso enquanto, né? Mais uma vez o lá aparecendo aqui para designar o feminino. Sacou um cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Então lá, ela pegou, né, um cigarro, né, algo estranho, que ele achou estranho, né? Estranho também também é referido aproximadamente ao que a gente chama de saudade. Mas aqui ele não quer fazer alusão à questão de saudade. Estranho é o estranho nosso mesmo, é o bizarro, enfim, algo diferente. Desses que te dão risa, né? Desses que te dão risada. Cigarrinho diferente que ela pegou ali na bolsa dela. Le ofereci fuego deprisa e me temblava a mano. Então, ele ofereceu fogo, né, depressa, rapidamente. E tremia a mão, né? Ele tremia a mão. Mais uma vez ali, ó, o Y ali, esse Y ele tem a função de E, né? Então ele fala e tremia a mão. Esse Y seria o nosso E do português. Le perguntei, por quem chora? Ele pergunta ali, ó, le perguntei, eu perguntei a ela, né? Por quem chora? Esse por quem chora? Por quem você chora, né? Ele quer, né? Ele fez a pergunta, por quem você chora? E me dijo, por um tipo que se crê que por rico pode venir a enganar-me. Bom, ele fala aqui, ó, e me disse, né? E me disse, por um tipo, né? Por uma pessoa, por um indivíduo que acredita, né, que se crê porque é rico, pode vir a me enganar, a enganar-me. No caigo por amores,
Daí ele fala para ela, ó, não caiga usted por amores, deve de levantar-se, le dije. Então ele fala aqui, ó, não caia você por amor, deve de levantar-se. Eu disse, né, le dije. A ela disse, né. E veja que ele utilizou aqui o pronome usted. Esse pronome usted, como a gente já tinha visto, é um pronome formal, né? É utilizado basicamente para situações em que tem um mínimo de formalidade. Veja, a princípio ela é uma cliente, né? Uma cliente dele, ele está sendo motorista dela. Então não caiga por amores. Mas se você... veja, nós aqui utilizamos o senhor para uma situação mais formal, né? Não fique em português aqui, a gente poderia traduzir. Não caia a senhora por amores, deve de levantar-se, eu disse a ela. E ele lá continua, cuente com um servidor si lo que quieres es vengar-se. Então ele já está se aproximando ali com uma ideia de algo mais com a cliente dele. Conte com um servidor, um ajudante, se o que você quer é vingar-se. Então a gente ali viu o lo na frase. Esse lo está se referindo a quem? Está se referindo a ela. É um pronome para substituir o nome da Ruby ali, né? Ele está ali como um pronome. Então o lo ele se refere a pessoa, né? Nesse contexto ele está se referindo a essa Ruby. E me sorriu, né? E me deu um sorriso, né? E sorriu. E sorriu a mim. Mais uma vez o i ali com como se fosse o. Que es lo que hace um taxista seduciendo a vida? Que es lo que hace um taxista construyendo a herida? Que es lo que hace um taxista enfrente de uma dama? Que es lo que hace um taxista com sus sueños de cama? Me perguntei. Então daí ele pergunta lá, o que faz, né, um taxista seduzindo, né, a vida? O que é um taxista? Veja lá, novamente o lo se referindo, né, a um indivíduo. Esse lo se refere a ele mesmo. Que es lo que hace um taxista construindo uma herida? Então o que faz um taxista construindo uma ferida? Essa herida é uma ferida, em português. O que é um taxista em frente de uma dama? Veja lá, a gente tem a presença de um una aqui. Una se referindo a um feminino, né? Seria o nosso uma. Que es lo que hace um taxista com sus sueños de cama? O que faz um taxista? O que é um taxista com seus sonhos de cama? E daí continua lá, me perguntei, né? Eu me perguntei. Lo vi abraçando e besando a uma humilde muchacha, né? Eu me vi, lo vi abraçando e besando a uma humilde muchacha. Eu vi abraçando e beijando a uma humilde moça, né? Uma humilde mulher. É de classe muito sencilla. Lo sé por su facha. Né? É de uma classe muito sensível, né? Uma classe alta, ele quer falar, uma classe média, enfim. Lo sé, né? Eu sei que ela é pelo seu semblante, pela sua aparência, né? Quer referir. Me sorria en el espejo e se sentava de lado. Sorria em seu espelho, no seu espelho, e se sentava de lado. Eu estava idiotizado com o espejo empañado. Eu estava idiotizado, né? Veja novamente a ocorrência do yo ali, para eu, né? Eu estava idiotizado com o espelho sujo, né? Com o espelho embaçado ali que ele quer se referir. Ela me disse, dobra a esquina e iremos até a minha casa. Depois de um par de tequilas, veremos que é o que passa. Então depois de um par de um par de tequilas, né, veremos o que vai acontecer. Malandro. Para que descrever o que hicimos em la alfombra, né, daí que ele quer dizer, para que, né, descrever o que fizemos. Esse alfombra significa tapete, mas também pode ser algo felpudo, né? Ele quer referir ali aos roupas de cama, né? Enfim, se basta com resumir que le besé hasta la sombra. Então, se basta resumir que eu a beijei
até anoitecer, né? Até a tarde da noite. E um pouco mais, né? E um pouco mais. E ele continua: "No se sienta usted tan sola. Sufro aunque no es lo mismo." Ele vai dizer para ela, ó, não se sinta a senhora tão sozinha. Sofro ainda que não é o mesmo, né? Não é a mesma coisa. Esse é um que basicamente é o que é do português. Ainda que não seja, né? Ainda que não seja do português. Mi mulher e mi horário han abierto un abismo. Então ele fala aqui, ó, minha mulher e meu horário, né? Meu horário de trabalho, né? Tem feito um abismo entre a gente, né? Entre a mulher, né? O personagem e o horário de trabalho. Né? Tem aberto esse abismo, esse distanciamento. Como se sofre a ambos lados de las clases sociales. Então lá, como se sofre a ambos os lados, né, das classes sociais. Usted sufre em su mansión, yo sufro en los arrabales. Então você sofre, a senhora sofre em sua mansão, eu sofro nas comunidades, nas periferias. Me dijo: "Vente comigo que sepa que não estou sola." Ela me disse: "Venha comigo, para que, enfim, para que eu não me sinta sozinha." Ela está convidando para ir em algum lugar. Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar onde estavam. Ela fez no seu cabelo, pelo, escabelo, né, pelo, fez uma cola. O que seria na cola? Seria um rabo, né? Fez um rabo no cabelo. Isso é o chamado popular rabo, né? Fez um rabo no cabelo. Fomos, né, ao bar onde estavam. Ele se refere ao marido da rubia, né, da loira. Entramos precisamente, ele abraçava uma chica. Então entramos, precisamente ele, veja, o ele aqui se referindo ao marido da loira. Então esse ele se refere a ele, né? Como ella se refere a ela, como se ella se refere a uma mulher, ele se refere a um homem. Abraçava uma chica, abraçava uma menina, uma mulher. Daí o cantor continua: "Mira si es grande el destino, e esta ciudad es chica." Então, era minha mulher. Olhe se é grande o destino e esta cidade é pequena. Era minha mulher, né? Então, o cara que estava junto com o marido da loira era a mulher do personagem ali que o cantor representa. Daí ele continua lá, ó: "¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario irmero?" Me perguntei. Bom, a parte que nos cabe aqui, que a gente não viu ainda, que é aqui, né? Que o que faz um taxista, né? Eu novamente representando a ele mesmo, né? Que é o que hace um taxista, né? O que faz um taxista quando um caballeiro, né? Quando um homem, nós também temos o cavalheiro aqui, mas enfim, como um homem coincide com sua mulher e no horário e com carícias, né? Me perguntei. Ele termina, né, a canção falando a seguinte frase: "Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi sempre a las 10 en el mismo lugar." Então, desde aquela noite, ellos, veja, esse ellos se refere a eles, né? É o nosso eles, ao grupo de mais de duas pessoas. Ellos, né? A segunda pessoa do plural, né? Então eles brincam, esse juegan, jugar, pode ser brincar também, pode ser jogar, no espanhol pode ser brincar. Eles brincam de enganar-nos, né? Eles brincam de enganar a gente. Se vêm no mesmo lugar, né? Se eles se veem no mesmo bar, né? Eles se veem no mesmo bar. E a loira para o táxi, sempre às 10, né? Às 10, no mesmo lugar. Então o que ele quer falar aqui é que ele sempre vê a loira às 10 no mesmo lugar. Daí, para finalizar a nossa videoaula, bom, a gente já viu
na última aula a questão no abecedário, né? E praticamos um pouco com essa música, assim como artigos e as contrações e os pronomes pessoais, né? Eu, tu, vos, usted, ele, ella, nosotros, vosotros, usted, ellos e ellas. Bom, a partir do que a gente viu na última aula, com os estudos dessa música, a gente tem um panorama bem importante, né, para compreender o básico ali do espanhol. Na música não tivemos o vos, não tivemos o ella, não tivemos o ella, não tivemos nosotros nem o vosotros, né? Esses daí que a gente já viu na última aula. Para finalizar, vamos ver essa tira aqui da Mafalda, né? A Mafalda, nessa tira, ela faz uma brincadeira aqui, ó. Eu confio, tu confias, ele confia, nosotros confiamos, vosotros confiáis, ellos confían. Que manga de irrenos, não? Então, traduzindo aqui, eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Daí ela termina aqui com que bando de ingênuos, não? Fazendo uma brincadeira assim, com o verbo confiar, né? Uma brincadeira assim, com fala ali dos verbos, que todo mundo confia em tudo, né? Confia em todos e em todo mundo. Daí ela fala, que ingênuos, né? Que ingênuos por confiar em todo mundo e em todos. Então, para finalizar, eu vou deixar no Google Sala de Aula alguns exercícios que vocês pratiquem a leitura. A leitura e como identificar esses pronomes e artigos, contrações em tudo que a gente viu até o momento. Então, desejo um bom estudo a vocês. Fiquem ligados no Google Sala de Aula, que eu vou deixar um exercício lá. E bons estudos e até a próxima.